Meus amados irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus, dizer da alegria, do privilégio de estarmos aqui. Desde as 8 horas estamos com os irmãos no primeiro culto e agora tendo o privilégio de estarmos juntos. Também agradecer ao conselho pela confiança e o convite que nos foi apresentado, e eu gostaria de nesta manhã compartilhar com vocês algumas verdades da palavra de Deus. Meus irmãos, é preciso percebermos que estudar sobre o Espírito Santo e a sua benfazeja direção diária na vida da igreja é muito mais do que uma proposta anual do pastoreio de uma igreja. Segundo as Escrituras, é na verdade uma necessidade da igreja de Cristo. O Espírito Santo foi enviado para se fazer presente na vida diária da igreja do Senhor Jesus, e esta não é uma opção. Segundo as palavras do apóstolo Paulo, é na verdade uma ordem: enchei-vos do Espírito. E Jesus mesmo disse: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas a pergunta para nós é: o que acontece quando esta igreja vive o que a palavra de Deus chama de plenitude do Espírito Santo? Quais são as benfazejas influências desse Espírito na vida diária do povo de Deus? E os textos que lemos relatam para a gente a vida prática de uma comunidade que experimentou o maior avivamento da história, que experimentou uma profusão do Espírito de Deus sobre a sua vida. O evangelista Lucas, escrevendo para um alto funcionário romano, do Império Romano, Teófilo, narra por 2 ocasiões a vida simples daquela igreja, mas uma vida extremamente voltada para a palavra de Deus. Há inclusive nos nossos dias alguns mitos a respeito da igreja evangélica, da igreja cristã do primeiro século. Por exemplo, ainda paira na nossa mente, ou na mente de alguns, aquele mito da perfeição. Quase que não percebemos que aquela igreja foi uma igreja como nós, uma igreja simples, uma igreja com muitas dificuldades. Aliás, o que não faltou para aquela comunidade foram problemas. Por exemplo, eles tiveram as diferenças e as dificuldades logísticas. Afinal, de 120, eles passaram de um dia para o outro para 3.000, e dali prosseguiram nesse crescimento maravilhoso para 5.000, e agora o evangelista Lucas começa a falar sobre uma multidão. Eles tiveram problemas morais. Lembra-se daquela história de Ananias e Safira? Que dor no coração daquela comunidade que até hoje sentimos na nossa carne, no nosso coração. Eles tiveram problemas sociais, porque em Atos capítulo 7, a eleição dos diáconos foi exatamente para resolver alguns problemas sociais que eles estavam experimentando, principalmente na divisão das benesses, da assistência social daquela igreja. Eles tiveram problemas doutrinários. Afinal, Atos capítulo 15 nos mostra o primeiro concílio se reunindo para resolver as questões do que nós passamos a chamar de judaizantes, aquela controvérsia da circuncisão e do comer carne com sangue ou não. Mas todas essas dificuldades desta igreja foram, meus irmãos, ofuscadas pela história linda daquela comunidade, numa igreja que vivia numa adoração profunda e numa vida verdadeiramente em comunhão uns com os outros. Mesmo sendo pecadores, falhos, aqueles irmãos assentaram no coração o desejo de viver intensamente para a glória de Deus. Por isso,
acredito eu, o mito da perfeição acabou ficando estampada na mente das futuras gerações. Muitos deles tinham se encontrado com Jesus ressurreto, e todos tinham recebido o Espírito de Deus, e este que agora atuava nessa nova dispensação, nesta nova dimensão, passava a lançar luz sobre esse Cristo ressurreto, de forma que aqueles 5.000, aquela multidão, vivia com essa constante sensibilidade para a manifestação do Cristo vivo entre eles. E por causa disto, meus irmãos, por causa da presença de Jesus, é que eles viveram de uma forma maravilhosa e passaram a demonstrar algumas características, algumas marcas que lemos e não nos cansamos de lembrar a nós mesmos e à igreja. E aqui fica pontuado para nós qual é a proposta desta mensagem para você nesta noite. A proposta é de uma igreja que apresente marcas indeléveis de uma vida cheia do Espírito. Mas essa proposta não é apenas do Espírito de Deus agindo em nós, mas é Cristo vivendo em nós, Cristo andando no meio da sua igreja. Afinal, a palavra de Deus diz isso. João tem esta revelação, e a revelação é aquele que estava vivo, andando no meio dos 7 candeeiros, e tendo uma espada que sai da sua boca, e a palavra de Deus diz que esta é a espada de Deus, é a espada de 2 gumes, é a palavra de Deus. Meus irmãos, a igreja, mais do que ter um templo, a igreja é templo. Mais do que estarmos num local, numa catedral, nós somos a catedral de Deus. De forma que essas marcas, estas verdades, elas são vivas, elas são para você e para mim. Não é um texto, e a Bíblia não é um livro para enchermos o nosso intelecto. A Bíblia não é um livro para formarmos a nós mesmos nos nossos doutorados da exegese e da história. A palavra de Deus é viva. E esta história, esta comunidade apresenta marcas para mim e para você. E é isso que eu queria pensar com vocês nessa manhã. Algo que a gente possa sair daqui e dizer: Senhor, eu quero esta vida para mim. E há algumas marcas que eu quero deixar para você. Marcas que com certeza nós já vivemos, mas quando o Espírito de Deus enche o nosso coração, esta plenitude do Espírito de Deus, essas marcas, elas ainda são mais e mais afirmadas e avivadas em nós. E a primeira marca, a primeira característica desta igreja é que este povo, meus irmãos, essa comunidade, tinha um desejo intenso de servir. Esta comunidade tinha um desejo intenso de servir o próximo. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém possuía, ninguém considerava sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Meus irmãos, nesse momento de Atos capítulo 2, a profecia de Joel se cumpre. O Espírito de Deus iria ser derramado. Os jovens, os velhos, as pessoas, as crianças seriam envolvidas por esse Espírito de Deus. E ele diz: eu derramarei o Espírito de Deus sobre toda a carne. Agora a igreja já não é mais localizada, não é Jerusalém, toda a carne, de todos os povos, de todos os lugares. E a conversão dos 3.000, ela é profética. Pessoas de várias partes da Palestina e além fronteiras veem a luz do Evangelho. Muitos sacerdotes também abraçam a fé. Pessoas de posse aceitam a Jesus. Barnabé mesmo é alguém que, igualmente Ananias e Safira, tomando a visão correta, vende a sua fazenda, deposita o valor aos pés dos apóstolos. Eles fizeram isso
porque eles nutriram, meus irmãos, um desejo intenso de servir. Jesus disse: o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. E mais, eu vos dei o exemplo, e ainda dentre vós não será assim. Aquele que quer ser o primeiro, aprenda a ser o último. Se quer ser o líder, seja o primeiro a servir. Meus amados irmãos, a presença espiritual, viva, diária e ativa de Jesus Cristo ressuscitado entre nós, precisa imprimir em nós esta indelével característica de serviço. Aqui é o primeiro grande ensinamento, uma igreja que experimenta a ação poderosa e quebrantadora do Senhor Jesus. Vive para o serviço ao próximo, à própria igreja, à comunidade. Meus irmãos, esta é uma igreja de portas abertas. Não apenas com as portas do templo, mas com o nosso coração aberto para aqueles que se aproximam da luz do Evangelho. Deus nos chama para servir, mas esta igreja aqui também era uma igreja com uma segunda marca, uma igreja com uma liderança verdadeiramente ungida. No versículo 32, nos é dito assim: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. O texto nos afirma que eles viviam na doutrina dos apóstolos. Meus irmãos, nesse momento, os 12 apóstolos, agora tendo Matias acionado no lugar de Judas, passaram a interpretar, inspirado pelo Espírito de Deus, as palavras que Jesus tinha dito. Jesus não escreveu nada, senão algumas palavras, alguns acreditam, na terra. Mas Jesus não escreveu, e foram os discípulos, os apóstolos, que interpretaram essas palavras que Jesus disse. E nós entendemos aqui a inspiração das Escrituras, Deus usando homens santos para trazer à memória e escrever. Mais do que isso, a igreja apostólica, a igreja de Atos, agora passa a viver na doutrina dos apóstolos. Não é sem motivo, meus irmãos, diz a Bíblia, que quando caiu aquela grande perseguição, todos foram dispersos, exceto os apóstolos, porque eles precisavam manter ali a doutrina, para que pudesse dirigir a igreja ao longo dos séculos. Mas a palavra de Deus diz que eles eram homens de poder, e aqui nesse versículo há várias verdades. Primeiro, com grande poder, com grande poder. Reverendo Hernandes Dias Lopes, em um dos seus sermões, afirma: falta em nossos dias homens ungidos com poder do alto. Que poder é esse? A Bíblia, meus irmãos, deu um novo e verdadeiro significado da palavra poder. Nos nossos dias, como nos tempos de Jesus, a palavra poder estava ligada e está ligada à força para vencer e subjugar os liderados. A Bíblia fala de poder espiritual. Em nossos dias, muitos acreditam que, como a força para vencer os liderados, poder espiritual é de alguma forma também força para viver e para vencer neste reino espiritual e subjugar aquilo que muitas pessoas acreditam que devem ser subjugadas. Que poder é esse que estava sobre eles, irmãos? Eles tinham o poder, diz a palavra de Deus, para dar testemunho da ressurreição de Jesus. Meus irmãos, aqueles homens tinham estado com Cristo, eles tinham estado com Jesus vivo, e quando nós nos encontramos com Jesus, meus irmãos, a nossa vida precisa mudar. Quando nós nos envolvemos na religiosidade, no academicismo, nas ideias filosóficas, conseguimos transitar dentro dos corredores da religião. Mas quando estamos com Cristo, Cristo vivo, aquele que ressuscitou, aquele que nos buscará, aquele que mexe com a nossa estrutura, quando isso acontece, há um novo significado de poder, poder para testemunhar a ressurreição de Jesus. O texto não diz que eles pregavam sobre a ressurreição de Jesus.
O texto não diz que eles anunciavam, eles testemunhavam. Meus irmãos, a testemunha, a pregação testemunhal, não é apenas falar com a boca ou com o intelecto, mas é viver uma vida de experiência pessoal com Cristo. E você que está aqui nesta manhã, você precisa compreender essa verdade. Você precisa entender que Jesus não é uma coisa, que o Espírito de Deus não é um vento ou uma água, apesar de ter esses símbolos na Bíblia. Jesus é uma pessoa e Ele quer se relacionar conosco neste nível pessoal. Poder para dar testemunho de Jesus. Meus irmãos, uma igreja com essas marcas indeléveis é uma igreja que tem uma liderança verdadeiramente ungida. E o nosso coração treme, os nossos joelhos batem um no outro em pensar da responsabilidade sobre nós, pastores, presbíteros, diáconos, líderes das sociedades internas, líderes de todas as áreas, louvor, coral. Nosso coração treme de saber que nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho com poder, para que as pessoas possam crer nesse Cristo que vive e reina pelos séculos dos séculos. Salmo 78 nos ensina algo interessante. Eu vou ler para vocês, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Versículos 3 e 4 diz assim: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Eu estava aqui pensando, meditando sobre o batismo desta manhã, orarmos e falarmos: Senhor, perpetua a tua graça sobre a nossa geração. Senhor, salva aqueles que são nossos. Mas no Antigo Testamento havia muito dessa coisa didática. Veja o que o apóstolo João diz em 1 João 1 a 3, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto e dela damos testemunho e anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido também anunciamos. Olha a transição, aliás, olha a amplitude, perceba a dinâmica do Novo Testamento de se transformar, de ter o Antigo Testamento como sombras. Enquanto no Antigo Testamento nós tínhamos essa fé aprendida, hoje nós ainda aprendemos, mas João está dizendo um pouco mais. Agora é uma experiência viva com aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, nós temos aqui algumas marcas indeléveis de uma igreja cheia do Espírito. E a terceira que eu gostaria de pontuar para vocês, se nós temos uma liderança com poder, essa é a terceira marca, uma igreja com a graça abundante sobre a sua vida. Em todos eles havia abundante graça. É verdade, para sermos fiéis às Escrituras e ao texto, que Lucas está falando aqui como um completar do que ele disse sobre a liderança. Todos davam testemunho do poder e em todos eles havia abundante graça. Mas, meus irmãos, esta não era uma declaração apenas para a liderança, mas para toda a comunidade. A liderança era ungida e a igreja era graciosa. Por isso eles tomavam as suas refeições com alegria, com singeleza de coração. Lembre-se que esta é uma igreja que está vivendo debaixo de uma grande perseguição. Logo nós percebemos que a alegria que a palavra de Deus diz, não é essa alegria efêmera e passageira que muitas vezes a festa exterior pode provocar e pode dar. Mas era uma alegria, porque o rio que fluía de dentro deles os faziam abundantes. E aqui eles tomavam as suas refeições com alegria, e em todos eles havia essa graça sobre graça. Como falamos no início, quem crer em mim, disse Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. Esta graça abundante
era manifestada não apenas nos momentos de reuniões desta igreja, mas principalmente na vida diária daquele povo. Eles viviam o que o apóstolo Paulo vai posteriormente dizer: estão não embriagados, mas eles estão cheios do Espírito de Deus. Enchei-vos do Espírito, e aqui há uma ordem, e a colocação no original é que nós devemos obedecer, mas não é uma coisa estática. Promova, continue enchendo-se do Espírito de Deus. E há um livro publicado, muito antigo, primeira vez publicado em inglês, 1959, e depois traduzido para o Brasil quase 30 anos atrás, 1889 mais especificamente, porque tarda o pleno avivamento. E aqui Leonard Haverhill diz para a gente algo importante: precisamos de unção nos púlpitos e ação nos bancos. É uma igreja de joelho, meus irmãos, como nós fizemos aqui, como nós encontramos hoje às 7 horas da manhã, pessoas de joelhos diante do Senhor, dizendo: Senhor, encha a nossa vida, encha a nossa igreja, encha desse Espírito poderoso sobre nós. E aí, por fim, nós vamos ter um crescimento saudável, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia o que iam sendo salvos. Nós vivemos uma geração que estamos saindo de um movimento muito importante para a igreja, que é o movimento missionário do último século. Esse é um movimento muito importante, aliás, afinal, por causa deste movimento, a igreja começou a pensar estrategicamente a respeito de missões, e a igreja hoje, presbiteriana, investe em missões. Deixamos de ser campo missionário para nos transformar em celeiros missionários, graças a Deus por isso. Mas, irmãos, há aqui algo muito importante sobre crescimento, porque em alguns momentos nós vamos vendo, e aqui me permita, eu não quero deixar que a sua mente navegue para nenhum dos tão diversos movimentos, por favor, fique comigo aqui para não acusarmos ou falarmos de alguém, ok? Fique comigo, mas apenas pensando comigo, de que muitas vezes nos nossos dias, nós pensamos em crescimento apenas como um crescimento onde nós vamos produzir, onde o homem vai fazer alguma coisa, as nossas estratégicas, nós usamos tudo que está nas nossas mãos, as ferramentas, e elas não são ruins por elas mesmas. A TV, o computador, a internet são boas. Mas a palavra de Deus diz que era o Senhor que acrescentava. A palavra de Deus diz que enquanto eles viviam esta vida cheia da graça de Deus, o Senhor ia acrescentando, ia acrescentando, ia acrescentando. Aqui encontramos esse crescimento saudável. Há aqui, meus irmãos, um crescimento primeiramente vertical na graça de Deus, e depois horizontal em comunhão com os irmãos, e por fim numérico, adicionando aqueles que são do Senhor. Como nós oramos nesta manhã, meus irmãos, é voltarmos na história, voltarmos antes da fundação dos mundos e percebermos que Deus soberano, o Senhor da história, que estava como que na mesa da Trindade, promoveu, criou o homem, percebeu a sua queda e predestinou aqueles que viriam do Senhor. Ele mesmo, pela sua infinita sabedoria, insondável riqueza, fez isso. Mas, lembre-se, enquanto Cristo e Deus fez isso na eternidade, esta é a predestinação de Deus. Ele chama cada um de nós no tempo e no espaço. Essa é a conversão, essa é a diferença. A conversão é o chamado externo, a volta a Cristo. Por isso, nós não podemos nos assentar na esquina da história, dizendo aqueles que Deus quer salvar, Ele vai salvar. Devemos pregar o Evangelho, para que a luz do Evangelho encontre aqueles que vão sendo libertos, que vão sendo arrancados dos seus olhos
a cegueira espiritual e vão entrando na igreja, um a um aqueles que vão sendo salvos. E aqui nós terminamos com o segundo mito. O primeiro era aquele mito da perfeição, que já percebemos, irmãos, que eles não eram perfeitos. Isso não nos faz, e nós não queremos jogar pedra sobre eles, nós queremos apenas recorrer a um princípio básico de que nós somos humanos, de que nós somos normais, somos como esses homens, mas somos salvos pela graça de Deus. Assim como aqueles homens com problemas, com dificuldades, viveram uma vida cheia do Espírito, nós também podemos viver. Mas há um segundo mito, que talvez você nem conheça, alguns dos nossos líderes, pastores conhecem, mas para nós que estamos vindo de um interior, e para mim particularmente que eu conheço algumas áreas, né, como presidente lá da região do presbitério, a gente tem visitado várias igrejas, talvez você já tenha ouvido, há um mito de que uma igreja grande é muito difícil essa igreja ter comunhão. Você já ouviu esse mito? Há alguns que dizem assim, nós temos que ter 200 pessoas, ou talvez 100. Vocês acreditam que eu conheci um presbítero, um líder que disse isso, que eles têm esse princípio. Aqui não há nenhuma acusação, porque de fato, em alguns cantos, em alguns lugares, espalhar é melhor. Mas essa igreja lança por terra este mito. Era uma igreja de 3.000, uma igreja de 5.000, era uma multidão, e em todos eles havia abundante graça. Eu quero dizer para você, nesta igreja, você não é mais um entre a multidão. Vamos orar? Senhor, derrama sobre nós a Tua graça nesta manhã, que essas verdades que impactaram a Palestina e alcançaram o mundo, e chegaram até aqui através da Tua palavra, sendo verdades, ó Pai, não apenas vividas por esta igreja, mas pela Tua soberania, ó Deus, verdades perpetuadas para a igreja. Nesta manhã nós te pedimos que o Senhor faça da nossa vida e desta igreja uma igreja cheia do Espírito de Deus, para que o mundo creia e para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. O povo de Deus diga amém.